Alô, internautas, telespectadores, telespectadoras, estamos de volta. Eu e o Marcos Rodrigues, meu parceirão aqui no Gazeta News Entrevista. Marcão, cada dia que passa bombando o negócio, né? Você é bom, cara. A audiência está crescendo igual sua barba. Você barba é bom, maravilhosa, você né? é bom. Que bom, Marcão, estar ao seu lado mais uma vez aqui nesta edição do Gazeta News Entrevista, onde nós vamos, no episódio de hoje, receber mais um nome, um personagem e que tem atuado bastante no município dele como prefeito para poder trazer por uma hora muita informação e também destrinchar esse cenário político que vai se aproximando. Tá ansioso, Marcos, para o dia 6 de outubro? Ô Viderlan, é verdade, eu noto que o calendário, né, tá passando muito rápido, né? Assim como o ano, né? E, consequentemente, tem algumas cidades, a capital, o interior, que tem situações bem diferentes umas das outras, né? Eu acho que quem é candidato tá mais. Por mim, eu só fico pensando se vai ter folga ou não, né? Por conta dos compromissos familiares. Mas, no geral, quem é candidato, quem tem que apoiar candidatos, está mais ansioso. Tá, com certeza, não tenho dúvida disso. E daqui para frente, né, por uma hora, como nós estamos falando, pelo portal Gazeta Web, também os assinantes Net Claro no canal 525, para o nosso canal no YouTube Gazeta News AL e repercussão também no final de semana na Gazeta de Alagoas, com matéria do Homem aqui, sobre os principais assuntos que nós vamos colocar em evidência daqui para frente, com o nosso personagem, que é membro de uma família de forte tradição política em Alagoas. Ele está encerrando seu segundo mandato como prefeito de um dos municípios mais importantes da região metropolitana em Maceió. Em 2020, quando foi reeleito, teve 80% dos votos. Resultado de uma gestão marcada por muitas realizações. Marcos Rodrigues. É isso. Agora, nessa reta final do seu segundo mandato, já como prefeito, ele se dedica a entregar o que prometeu e, claro, né, eleger aí o seu sucessor ou sucessora. É uma tendência já de olho também em 2026, o que também é muito normal na política alagoana, né? Ele se prepara para voos ainda maiores, né? Já botou até avião lá na... E do avião já tem. Só está faltando agora saber qual vai ser esse destino, né, O Marcos? Gazeta News Entrevista recebe o prefeito Renato Filho, muito conhecido, vocês também já conhecem, do município de Pilar. Aqui ele vai fazer um balanço aí da sua gestão, sucessão municipal e principalmente falar do cenário político de Alagoas. Por uma questão de hierarquia, a gente respeita isso. Renato. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite, Viderlan, Marcos. Um prazer estar aqui com vocês aqui hoje, nesse momento aqui especial para mim. Marcos, Prefeito, eu ia dizer o seguinte, que por hierarquia, o que é jovem há mais tempo pergunta primeiro, mas já o Viderlan chega por aí. Prefeito, a gente está falando de realizações, a gente está falando de 2 mandatos, a gente está falando de uma cidade que se posicionou muito bem na mídia nos últimos anos, né? A gente está falando de uma cidade que realizou concurso público, a gente está falando de uma cidade que zerou a fila lá do Sistema Único de Saúde. O que é que está faltando ainda em Pilar que a gente pudesse explorar? O hospital lá, aquele da via, da pista principal? Ou tem algo que, não, isso eu deveria ter feito e não consegui fazer, gostaria de ter feito? O que é que você destacaria? Olha, Marcos, gestão é muito dinâmica, né? A gente às vezes programa uma coisa, no meio do caminho aparece uma outra situação mais emergencial, a gente precisa reorganizar os caminhos, né? Tem pandemia, outras coisas mais que aconteceram. 2 enchentes gravíssimas na cidade, né? Boa parte da cidade ficou inundada, mas quanto mais você faz, mais as pessoas pedem que você faça mais. Então, a gestão é sempre dinâmica, tem que estar sempre construindo. Mas eu acho que nós fizemos muito mais do que nós prometemos. Pega o plano de governo pequeno para o que nós conseguimos realizar. De vez em quando você revisa assim, fala, pô, eu estava só até aqui, eu já passei desse ponto aqui. Eu já passei dessa fase já, graças a Deus, há muito tempo. Ainda no primeiro mandato? Há muito tempo, né? A gente precisou se reinventar e construir mais e melhor, atendendo o que as pessoas precisavam, numa cidade que antes era tida como uma cidade muito violenta, né? Do bang-bang, do mata-mata, para uma cidade que entrou no mapa do turismo. Então, mudou também o que as pessoas queriam cobrar da gente. Então, precisamos avançar cada vez mais em educação, em cursos profissionalizantes, para que as pessoas pudessem, com o seu trabalho, poder ter o seu sustento. Então, o Pilar conseguiu avançar muito e hoje nós estamos no momento de concretizar o que está ficando pronto, para que ele possa funcionar e funcionar bem para Pilar e toda a região, que vai ter também reflexo perto de Pilar, mas também por todo o estado, como o próprio hospital. E claro, sem nenhum tipo de excesso de confiança, prefeito, mas no seu ponto de vista, você acredita que já vai deixar para a pessoa que vai assumir a sua sucessão
sendo homem ou mulher, uma responsabilidade muito grande para poder tocar as obras, por exemplo, que são necessárias na cidade de Pilar ainda e que você já conseguiu mudar muita coisa nesse panorama? Com certeza, né? É óbvio que quem pega uma gestão bem avaliada, com realizações dinâmica, disruptiva, vai ser cobrada que faça também daí para melhor. Uma das minhas angústias diariamente é quando eu não consigo ter ideias novas para poder atender o que as pessoas querem, porque quando não tem quem cobrar, não se cobra nada, né? Mas quando tem quem cobrar, as pessoas cobram e são exigentes. Mas ela ou ele, quem quer que seja, vai ter uma pauta importante numa cidade que está crescendo muito desenvolvimento. O hospital agora ficando pronto, as obras maiores terminou ainda esse ano na minha gestão. O que passar, tudo com recurso já em caixa, garantido para poder concluir, mas tem que ter gestão para que as coisas funcionem. O hospital está bem mais próximo de inaugurar e com a gestão pronta já, ficando pronta com o Aster. Então, isso é o que me tranquiliza, porque é uma gestão muito organizada do Aster, porque o hospital requer uma dinâmica muito mais complexa do que qualquer outra situação. Mas, num todo na cidade, nós temos desafios ainda para podermos avançar ainda mais. Tá? Então, nós vamos agora entrar para uma pauta que já devia ter entrado há muito tempo atrás, o pilar, que é o do saneamento. O pilar entrou na região metropolitana na questão do saneamento e da água. Então, saiu de nós essa responsabilidade de fazer, mas nós temos que acompanhar e cobrar que se cumpra os contratos que foram assinados pelo governo do estado com a empresa BRK, para que ela possa sanear o pilar. Inadmissível uma cidade beira de lagoa, como tem várias beiras de mar, que não tem saneamento básico. Né? Então, temos esse desafio de uma cidade que cresceu desordenadamente. Nós conseguimos mudar muito isso, mas muita coisa não tinha mais como mudar. Hoje, você andar na rua mesmo, nas calçadas, se tiver um problema de alguma deficiência, você não consegue andar, porque são calçadas todas irregulares, sem nenhuma concordância com o plano diretor. Então, isso também criou bacias na cidade, que ajudam para que na época das enchentes esses locais recebam muita água e com isso criam também problemas. Mas, no todo, nós conseguimos dar uma mudança radical, né? De saúde, educação. Dobramos o número de alunos na sala de aula. Temos 5 mil, temos 10 mil alunos na sala de aula. Então, imagina, onde estavam os alunos antes deles estarem na sala de aula? Não tinham perspectiva. O que é que o senhor oferta lá no funcionamento da escola? É aquela história da refeição 3 vezes ao dia? É o tempo integral? Qual foi o segredo aí? Foram vários. Primeiro, nós montamos uma estratégia no começo para iniciarmos pela UEJA. Então, nós fomos buscar... Jovens e adultos, educação. Nós fomos buscar primeiro esses alunos, no começo, para que eles pudessem vir para a sala de aula, dando incentivo, não tem para onde correr. E depois viemos para poder universalizar a vaga de creche. Então, conseguimos com isso. Mas o que teve de diferencial? Nós sempre mantivemos investimento para melhorar as escolas. Construímos escolas novas, creches novas. Todas foram reformadas. Colocamos notebooks, louças digitais, todas com ar-condicionado. Tem escola com 5 merendas no dia, para quem vai estudar no segundo turno um reforço, ou mesmo quem está em tempo integral. Né? Agora nesse mês agora de julho, vamos levar aluno para conhecer Paris, as Olimpíadas. Fizemos um complexo esportivo para que pudessem ter educação e esporte ao mesmo tempo. Isso também trouxe para a educação um crescimento muito grande, porque eles viram que podiam ter na educação uma chance de realizar o seu sonho do esporte. Então, isso também ajudou muito para que nós pudéssemos crescer. E a rede como um todo de profissionais entenderam a nossa mensagem e virou uma família com o mesmo intuito, melhorar a educação do município. O seu quadro é efetivo, prefeito? Efetivo, concurso lá temos efetivos e contratos. Né? Fizemos concurso Sim. também. Óbvio que não podemos ter todo mundo em concurso. Por quê? Porque é dinâmico a questão dos alunos. Então, imagina, eu tinha 5 mil. Aí eu fui para 6, 7, 8. Eu tenho que ir crescendo o número de alunos, estabilizando, e aí eu posso ir em concurso. Garantir até o repasse federal. Porque na hora que eu trago para o concurso para dentro do município, se amanhã tiver uma redução drástica de aluno, quem paga... Quem fica com o pessoal Exatamente. Quem paga o salário é o Fundeb, né? Sim. Que é por aluno. Então, se eu não tenho um crescimento ou uma estabilidade, eu não consigo amanhã cumprir com a obrigação do professor, né? E também com a previdência. Então, tem que ter uma
tem que ter ali um cuidado para poder irmos crescendo e tendo estabilidade para poder avançar em mais concursados. É aí onde entra a questão, né, do conhecimento de gestão que ele acabou de colocar. Acaba sendo muito importante também para quem vai assumir, né, esse seu lugar como prefeito, ter esse conhecimento também para não dar esses equívocos, né, de investimento entre concurso público e verbas federais, por exemplo. Porque né? muitos acham que a gente não quer botar concursado, e não é verdade. Né? É óbvio que a gente quer fazer isso, quer ajustar a gestão que puder, mas temos que ter cuidado, porque a educação, por exemplo, no caso específico, ela recebe no ano seguinte o que teve de aluno esse ano. Então, se eu tenho esse ano, eu tenho 8 mil alunos esse ano, por exemplo, 10 mil alunos esse ano. Amanhã, ano que vem, eu vou ter recurso para 10 mil alunos, ano que vem. Mas se ano que vem eu cair para 8, no ano seguinte, será o recurso de 8 mil alunos. Mas se eu tiver uma folha de efetivo para 10 mil, eu vou ter uma quantidade a mais de pessoas para poder honrar o compromisso sem ter aluno. Agora, quando a gente está falando, Marcos, não só para poder completar esse raciocínio sobre a área da educação, né, principalmente quando se tem essa margem de investimento, muita gente coloca também nesse período, considerado o período eleitoral, concursos com fins também de convencimento dos eleitores. Nessa situação que você trata aqui, Renato, como já não tem mais pretensões pela questão de justiça eleitoral mesmo, por você não poder ter um novo mandato, isso fica muito claro. É apenas para reforçar o que o Renato estava colocando aqui. Agora, em cima dessa questão, educação, Renato, falando, por exemplo, do dia a dia, lá no Pilar, nós estamos vendo que os alunos eles têm acompanhado também esses avanços e nós tomamos conhecimento que existe agora uma estratégia que está sendo montada para conduzir alguns alunos para a próxima Olimpíada. Como foi essa escolha desses alunos? São quantos alunos no total? Olha, e de onde vêm esses investimentos? É mais uma ideia e um ato simbólico nosso para mostrar que é pela educação, por lá, que nós vamos conseguir dar às pessoas uma perspectiva de futuro e oportunidade, né? Para que eles possam entender que é ali o caminho. Então, fizemos isso como fizemos outras várias ações durante os últimos anos, né? Por exemplo, na época do Dia das Crianças, levar um aluno para conhecer o Parque Aquático, né? 5 mil alunos para o Parque Aquático, imagina isso, a logística disso. Mas esse ano nós queríamos mandar um grupo grande de alunos para Portugal, para um intercâmbio cultural, para conhecer um pouco mais da história de Portugal, com o Brasil, mas também ser aquele momento simbólico de oportunidade para as pessoas. E alunos e professores. Mas ficou muito complexo a organizar isso esse ano, um ano muito corrido, difícil, e decidimos isso para um próximo momento. Mas aí, como temos um complexo esportivo hoje, que inclusive lá temos modalidades olímpicas, como esgrima, luta e outras modalidades, decidimos, como uma forma de homenagear o complexo, homenagear os alunos que estão competindo e ganhando medalhas aí, Brasil afora, levarmos um grupo simbólico para Paris. Então vão 2 professores do grupo do esporte e vão 2 alunos também que recebem medalhas das práticas esportivas olímpicas. Então, é um momento que nós vamos ter de mostrar às pessoas e exemplificar para as crianças que é na educação e com o esporte que podemos ter aí uma perspectiva de vida. Prefeito, eu notei que tinha algo diferente, né, na cidade. Quando chegou um final de ano desses, aí teve um flash ao vivo, uma história de uma neve lá na cidade, né, de um Natal que, tava até nevando lá. E rolou matéria nacional também repercutindo isso, né? E eu me lembro que foi um ano difícil, alguma questão econômica aí, e algumas pessoas que queriam ir para o sul não foram, e até brincavam, vamos para Pilar. E quem foi lá voltou impressionado com o que encontrou, porque a empresa que organizava lá era o sucursal ou filial, não sei, do que fazia o Natal lá no sul. E por que eu estou relembrando disso? Porque quem bola a estratégia de turismo, bola a estratégia para a economia de serviços da cidade, né? Além da presença do poder público. Como é que surgiu essa ideia de incluir Pilar num roteiro do maceuense, já que ela é tão pertinho daqui, né? Na questão turística, assim, como é que nasceu isso? Olha, primeiro que Pilar é uma cidade turística, uma cidade belíssima, belezas naturais, assim, que você não encontra em outro canto, né? História religiosa, arquitetura, tudo isso, Arthur Ramos e tanta coisa legal que nós temos lá. Só que ficou sempre isso apagado com a violência, né? Então, vamos cuidar de organizar o que estava lá, criar novos locais, a própria orla mesmo estava destruída, a orla, fizemos ela toda nova e decidimos, entre outras coisas,
ter um Natal em Pilar forte. Porque o Natal ele passa um mês e ele rende muito mais, por exemplo, do que um festival de 3 dias. Onde o cara vai, muitas vezes vai lá, para um show, tem uma bagunça, outra coisa, volta. O Natal não, o Natal é um mês todo praticamente de festividade, de movimentação, então decidimos fazer isso. Cada ano nós estamos aumentando. E aí nesse ano, eu decidi, vamos botar aqui um parque para termos aqui uma pista de esqui no Pilar. O povo achou que era até resenha minha, né? Eu falei, não, nós vamos fazer. Nós somos uma gestão de desafios. E aí nós trouxemos aquele parque com uma pista de gelo para que as pessoas pudessem, na hora do Pilar, patinarem. Ousado, né, Marcos? Quando eu vi na TV, aí o Pilar, notícia nacional e tal. E aí acabou dando repercussão. A história do avião, né? Sim. A história do avião, sabe como foi, né? Da entrada na cidade. Não foi o seguinte. Aqui em Maceió, tava a cadeira aqui fazendo o maior sucesso, né? Como faz, né? E ela é um sucesso realmente. Que era um ponto instagramável. Aqui, a cadeira aqui é um sucesso, né? Eu digo, não é possível que nós não vamos ter aqui no Pilar algo maior do que essa cadeira, né? Temos que ter algo. E aí eu fui para São Paulo, disse, eu vou comprar um avião pra cá. E aí fui lá no local lá e acertei o avião. Terminou que eu até ganhei o avião, na verdade. Nem precisei pagar. E aí eu cheguei e voltei e disse, avião acertado. Minha mãe disse, você tá brincando. Eu disse, aguarde. Quando foi na semana seguinte, chegou 2 carretas desmontada, com o avião em cima. Mas é para mostrar que o Pilar vive um momento diferente e que tínhamos decolado para um outro momento. Então o avião veio para isso e também o povo gosta de avião, gosta de tirar foto, entrar, fazer essas coisas. Então é mais... Já era um fato, né, positivo. Assim, é mais uma coisa para que a gente possa juntar. Eu questiono quando você abandona o básico em detrimento da extrema novidade. Claro. Mas se você fez o básico e você, já cumpri aqui, já saneei, já estou com a economia controlada, por que não dar outros voos, né? Eu tive lá para ver a questão do turismo religioso, que eu só descobri que tinha isso com muita efetividade há pouco tempo. O meu foco em economia está muito mais na microeconomia, às vezes macroeconomia, e dentro da economia tem um segmento específico que é o segmento do turismo, que eu não estudava muito, e naturalmente quando as cidades pós-pandemia passaram a buscar recuperação, aquelas que tinham vocação turística aprofundaram isso. E coincidiu com os investimentos na questão do turismo religioso lá em Pilar. E o seu primeiro pronunciamento que Pilar teria o maior Cristo do Brasil, maior que o Cristo Redentor, né? Tirou até ciúme lá no Rio de Janeiro. Não, esse camarada não está falando sério. E aí eu me incluí numa pauta aqui e fui lá. E a cabeça do Cristo, só a cabeça do Cristo, era maior do que tudo que a gente já tinha visto. E eu, com o apoio de uma guia, né, fui andando pela cidade e fui vendo que ele é parte de um projeto que inclui um complexo turístico para a cidade, muito maior, inclusive com turismo de aventura, né? Muito maior do que as pessoas só costumam falar, que é a da imagem lá também. Como é que está a programação disso? O senhor consegue colocar isso em operação antes de terminar a gestão? Eu queria que o senhor falasse desse ponto também. Vamos lá. Primeiramente, eu queria só voltar um pouquinho no que você falou aí da questão da microeconomia, e que nós tivemos um cuidado de algumas situações. Por exemplo, quando eu assumi, cuidar as empresas de casa, primeiramente, né? Pagar o salário em dia, ver como é que podíamos, aqueles pudessem crescer e poder contratar mais gente. A gente não quer trabalhar para ninguém, quer ser empreendedor. Então, como é que ajuda essa pessoa a fazer isso? Foi quando criamos o Banco do Povo, que é o nosso banco de fomento, né? A gente empresta dinheiro para que as pessoas possam empreender e montar o seu pequeno negócio. Então, isso alavancou. Nós triplicamos o número de empresas no município, na nossa gestão, com ações como essa, né? Cuidar da Petrobras, que agora é a Origem, como é que podemos incentivar para que elas possam crescer com outras empresas especializadas na região, então isso também foi feito. E aí vem o turismo, que é uma vertente importante para a gente. Primeiramente, a gente fez o complexo religioso lá em cima, com a Santa, aquilo ali era tudo barro, barranco, nós arrumamos aquilo tudinho, fizemos... Aquela urbanização é da sua gestão? Ali foram quase 5 milhões de reais, porque só para subir aquele batente ali, foi muita estaca, muita coisa. Então ali nós fizemos a Santa, que é a nossa padroeira, a Senhora do Pilar, e fizemos as peças da Via Sacra, que é de Capela do João das Alagoas, né? Então são as estações com peças belíssimas. E aí organizamos o cruzeiro. Depois veio a questão do teleférico e do Cristo.
teleférico está quase pronto. Eu falei com a empresa hoje, mais ou menos aí 100 dias para poder ficar pronta completo, porque a chuva atrapalhou muito. Algumas mudanças no meio do caminho de estação, de aumentar mais uma coisa ou outra. É uma obra complexa, fora do que se faz hoje em dia aqui. Ele vai sair do Mirante para chegar na Orla, é isso? Ele sai do Mirante, perto da Santa, vai para a Orla e vice-versa. Então a ideia é que você vá para a Orla. Pegando a imagem de todo aquele vale, né? Exato. Que tem o rio. A ideia é que você vá para a Orla. Rio não, a lagoa. Possa ir comer, o que for lá na Orla. Tem um pier, para quem quiser chegar também de barco, qualquer outra situação. Nós colocamos um pier lá. O teleférico sobe. Lá em cima vai ter também um deck. A parte da Santa com as estações e o Cristo. O Cristo, ele atrasou agora quase 6 meses de obra. Porque a gente auditou ele em dezembro e a empresa entendeu que deveria fazer um reforço em algumas estacas. Ficou uma discussão com a que tinha feito que não precisava, mas nós, por precaução, nós acatamos a sugestão, fizemos o que foi pedido e estão agora na prova de carga para poder confirmar o que foi acertado no projeto, para que possa retomar a obra. A parte que é mais complexa mesmo, de estrutura, que é muito funda para poder aguentar tudo isso, está pronta já praticamente. O esqueleto dele também já está quase pronto também, para que ele possa começar a se levantar. Vamos falar das medidas aí. O quanto é o Cristo lá do Rio e quanto vai ser o de Pilar? O do Rio, salvo engano, tem 38 metros, né? Porque ele está em cima daquele morro, né? O do Pilar vai ter ao todo 72 metros de altura. Aí são 2 elevadores internos que vão levar até o topo, no coração, e vai ter nele uma parte aqui aberta no coração para você poder ter a visão de Maceió mesmo, da Lagoa, do Pilar, toda a região. Agora falando sobre essa questão do turismo, que é muito importante, principalmente o desafio que é por estar próximo a Maceió, né? Acaba sendo um desafio. Falando dessa estrutura, Renato, essa ideia hoje que foi construída ao longo desses seus 2 mandatos, isso trouxe para a cidade um sentimento muito mais forte e os números mostram isso. Em pesquisas recentes, você contendo a aprovação aí dos eleitores de mais de 80%. Não tem oposição lá em Pilar? Hoje você se sente tranquilo nesta situação de uma indicação agora para poder assumir esse posto de prefeito para o próximo processo eleitoral ou você ainda tem algum tipo de receio da resposta do povo do Pilar na sua escolha? Olha, eu fico tranquilo em saber que eu consegui, junto com toda a minha equipe, entregar uma cidade muito melhor, né? Com muitos desafios, muitos problemas, uma cidade próxima da capital, né? Que tem tudo esse impacto da capital na cidade, como violência, né? Ainda pega tudo isso impacta muito grande, mas conseguimos entregar muito na cidade. Então, assim, eu não tenho medo de eleição, como nunca tive, sempre enfrentei meus desafios de frente, mas o que me tranquiliza sempre é dormir com a cabeça tranquila de que nós conseguimos fazer muito mais e melhor. Oposição é sempre importante ter na cidade, né? Isso é importante. E nós vamos para a disputa de eleição para comparar o que foi feito, o que nós conseguimos desenvolver no Pilar, o que está em desenvolvimento e onde nós podemos ainda levar o Pilar. Eu sempre digo o seguinte, nós conseguimos levar o Pilar para muito alto, mas ainda muito distante de onde nós podemos ainda chegar. E nós tivemos como mostrar a todos esse caminho que nós construímos e sabemos agora como é que nós vamos agora dar um passo ainda maior. Pilar que vai agora ganhar em Pilar com a Origem Energia, que comprou a Petrobras, a primeira centro de estocagem de gás do Brasil, que não tem ainda. Isso vai movimentar a economia da cidade ainda muito maior. Nós vamos ter agora, salvo engano, agora em agosto, estava para ser marcado de 31, um leilão de energia emergencial. Então, a Origem já pediu o licenciamento de 2 unidades lá de terminal no Pilar. Então, tudo isso, o Pilar vai crescer muito mais com isso. Então, isso é importante muito para a gente. O kart, que também fica agora pronto também em setembro, vai ser a maior pista da América Latina que vai ficar pronta aqui no Pilar também. Então, isso conseguindo concentrar muita vai coisa, movimentar demais a economia, né? Então, isso o Pilar vai crescer muito. Então, eu não tenho medo de eleição. Acho que é um momento bom, importante, para as pessoas possam avaliar e possam entender tudo que nós fizemos. Prefeito, como é que o senhor contou com técnicos para viabilizar isso? O senhor trouxe de fora, formou na cidade, a partir de que a gestão foi emplacando,
foram surgindo os colaboradores? Porque eu sei que uma cidade pós-eleição, a depender do tamanho dela, ela fica muito dividida, né? E às vezes quem foi bom na outra gestão não vai participar porque foi da outra, enfim. Como é que você criou esse time para pensar e executar com essa velocidade? Porque eu sei que tem prazo, você mora na cidade, tem um diferencial, você está vendo lá, pô, me deu uma ordem aqui, isso não andou, isso faz a diferença, né? Olhar ali a história do que está acontecendo de perto, dá outra medida do que é o resultado. Mas como é que você formou os quadros para viabilizar isso tudo aí? Montar uma equipe não é fácil, né? É muito complexo. Mas nós procuramos o seguinte, era cada dia com o seu problema. E a gente íamos tendo as ideias, o que já estava organizado, procuramos sempre utilizar a turma da casa mesmo, do Pilar. E quando não tinha, íamos buscar fora, mas sempre utilizando a maior parte das coisas com o povo de Pilar. Então, nosso quadro mesmo de arquitetos mesmo, que fizeram vários nossos projetos também. Então, sempre utilizamos o que podia dentro de casa. Mas o gestor, e quem está à frente disso, é quem dá o toque mesmo final. Porque se a gente não cobrar, não ficar em cima, não for diligente, as coisas não acontecem a nossa rapidez que a gente quer. A gestão é muito rápida. Quando você vê, cada dia é um dia menos. Então, você tem que estar cobrando, tem que estar acima, dando prazo para que as coisas aconteçam. E nós conseguimos, assim, eu às vezes olho para trás, vejo o que nós fizemos, e, poxa, como é que nós conseguimos fazer tanta coisa, né? Em tão pouco tempo. Porque às vezes a gente acha que é muito tempo, mas você pega uma licitação para fazer, demora, né? Tem as dificuldades mesmo de obra que às vezes atrasa, né? O próprio hospital mesmo, a gente estava com o hospital quase pronto para poder inaugurar. Aí vem o Einstein, eles têm que mudar aqui, aqui, aqui. Aí mais de 2 meses. Aí vem a chuva. Aí tudo isso vai dando uma complexidade. Mas no todo, assim, a nossa equipe, ela se comprometeu. E quem não sabia, procurou ir estudar ou se capacitar. Por exemplo, quando nós colocamos os Chromebooks na sala de aula, a turma bastante não queria usar, porque não tinha mais querendo esse tipo de coisa na sala de aula. Mas eles viram que ou eles faziam isso ou ficavam para trás. Então todos se dedicaram, se capacitaram, para que pudessem, com isso, ensinar os alunos com Chromebook na sala de aula. Há uma tendência na política de Alagoas que é as pessoas tentarem conquistar espaço nas cidades, às vezes sem ter vínculo, né, direto com a cidade, mas plantando sementes para o futuro, né, tentando fazer aquela rede ali da questão política. Isso acontece lá? Existe algum assédio político para outro grupo entrar lá? Ou você enfrenta oposição, se tem, da própria cidade? Como é que funciona isso? Olha, é normal que as pessoas vão para outros municípios e tentem formar base, costurar novos apoios. Isso faz parte da política dinâmica, né? O que não dá para fazer é ficar a cidade em segundo plano e deixar que suas coisas pessoais se sobreponham a essa situação, né? Então, eu hoje, com uma cabeça muito mais evoluída, né, desse tipo da política, eu tenho os pés no chão de poder saber construir, saber que temos ainda muita coisa para ser feita, né, e ter o cuidado para que a cidade não saia do controle, não perca o rumo mais uma vez. Isso mostrar às pessoas o que fizemos, o que deu certo, as realizações, discutir política com as pessoas, ouvir também a oposição, que às vezes é importante ouvir, né, para que a gente possa, com tudo isso, a gente conseguir reorganizar alguma ideia, reorganizar os planos, mas a gente enfrenta a oposição hoje da cidade, mas, como eu falei, outros grupos também entram para poder ajudar, fazer parte dessa composição contra a gente, como a gente também faz parte de grupos opositores em outros municípios. Então, a dinâmica é essa, desde que não se prevaleça sempre o pessoal, mas sim o coletivo. Esse é Renato Filho, prefeito de Pilar, aqui conosco no Gazeta News Entrevista. Vou fazer apenas mais uma pergunta dessa questão que é importante para o conhecimento da escola bilíngue em tempo integral, que é muito importante também falar de ações desenvolvidas pelo prefeito Renato Filho, para nós entrarmos também nessa projeção para o próximo cenário eleitoral, tá, Marcos? Mas gostaria, prefeito, que você falasse também dessa importância, já que estamos falando de saúde, educação e de melhorias estruturais na cidade de Pilar, sobre a escola em tempo integral, a escola bilíngue, que foi uma de suas ações também, por favor. A escola bilíngue era mais uma das ações de educação que nós fizemos, que eu nem falei sobre isso
como você perguntou. Mas a escola bilíngue veio de um momento também do Pilar de darmos um passo a mais, né? E mostrar que as pessoas mais humildes também poderiam ter acesso a algo que, digamos, aqueles que têm mais recursos poderiam ter. Então, meu filho estuda em escola bilíngue, porque eu não posso dar isso também para a pessoa do Pilar. Então, nós queríamos fazer isso. E é um sucesso hoje a escola bilíngue, né? Premiadíssima. Funciona muito bem. Nós não crescemos ela muito porque a gente queria que ela pudesse ficar pequena ainda, para que pudesse dar um serviço e uma educação de qualidade, para que depois crescesse de forma escalonada e organizada, para que não possa perder o rumo do que ela foi a proposta inicial. Então, ela hoje é uma escola que, para você entrar, tem que ter prova, porque a demanda é maior, né, do que as vagas, mas também é algo para você mostrar que a gente pode fazer diferente na gestão, né, e sem muito investimento, só ter vontade. Aí você fala, Renato, mas isso é o que melhor foi feito na gestão? Não. Eu digo o seguinte, viu, Zelan e Marcos, alguns perguntam assim, qual foi a sua maior obra? A maior obra que a gente teve no Pilar foi o seguinte: reduzir pobreza e analfabetismo. Isso não tem ninguém que tenha isso, né? Porque você dá às pessoas a chance de poder estudar, de aprender a ler e escrever, né? Ter uma nova perspectiva de vida. Na própria cidade. Na própria cidade. Quem vive na situação de miséria, a tendência é sempre buscar trabalho na cidade do outro, né? Então, você ter orgulho de estar na cidade e produzir para a cidade é outra... Você fala assim, mas dá dinheiro, o povo tem que estudar, tem que pescar, aprender a pescar. Eu digo, certo, mas quem está com fome, como é que vai conseguir, pelo menos, ir buscar um trabalho? Ou pelo menos saber que botou no filho a alimentação de manhã, para que pudesse, com isso, ir buscar o trabalho. Não vai. Então, nós temos que dar a condição àquela pessoa para que ela possa sobreviver, para que ela possa, com isso, estudar e ir atrás do seu trabalho, né? E aprender a ler e escrever, isso é o básico, né? Então, acho que isso é uma obrigação nossa que temos que fazer e acho que nós fizemos isso muito bem feito. Agora, falando da relação, Marcos, vamos tentar trazer agora do prefeito Renato Filho também a habilidade na condução de muitas questões que são de interesse da sociedade pilarense. Principalmente quando nós estamos falando da tal polarização, Marcos. Toda semana a gente recebe personagens aqui e sempre o tema polarização é citado. No momento em que existia uma disputa muito forte entre duas forças e que hoje tem essa disputa ainda, mas sem tanta evidência como já aconteceu em outros momentos, entre Arthur Lira e Renan Calheiros, qual foi a posição do Renato para poder conduzir com habilidade? Porque recebemos, inclusive, até imagens através das redes sociais, o Renato muitas vezes ao lado de pessoas ligadas ao deputado Arthur Lira, outras também deputado ligado também ao próprio senador Renan Calheiros. Como é que você conseguiu conduzir essa situação e qual é a tua posição agora para esse próximo processo eleitoral? Olha, eu sou amigo de todos eles, né? Sou amigo pessoal do Renan Filho e do Arthur. Meu pai operou o Arthur, operou o pai do Arthur, a mãe do Arthur, a família todinha. Nós temos uma relação que vem antes, inclusive, de eu ser prefeito e muito antes, né? É óbvio que nesse momento fica uma turbulência, né? É conturbado. Mas sempre deixei claro todos os meus compromissos que eu tenho com o Renan e que eu tenho com o Arthur, para que a gente não pudesse misturar as coisas. Óbvio que é turbulento, às vezes é complexo, complicado, coloca nosso nome no meio de muita conversa, mas eu acho que sempre deixa claro que nós temos compromisso com esse assim e com esse desse jeito. Então, deixar nossa relação muito clara, porque eu não posso também deixar de ser amigo das pessoas, por causa de momentos políticos. Que às vezes acontece de você estar hoje brigado, amanhã você volta a falar, e a gente entra num turbilhão de briga, né? Mas deixar certo o que é de compromisso. Eu acho que isso aqui consegue com que nós conseguimos ir avançando, mas é turbulento. Você precisou colocar Pilar na frente, né? Porque obviamente essas relações têm a ver com a cidade, do que ficar agregado a grupo, né? Ou você tem algum grupo? Não, eu sou do grupo, o CMDB, eu sou do grupo do Palácio, agora eu sou do grupo do Arthur. Você prefere formar o próprio grupo? Como é que você... Não, bem, eu tenho essa relação política com o Arthur e com os Renans, né? Me vejo fazendo parte deles dois, né? Dentro do que eu posso contribuir, né? E que o Pilar também pode contribuir. Mas eu sempre deixei claro o seguinte: eu tenho os interesses do município para tratar, né? Eu não posso amanhã, hoje, romper com o governo, por causa de política.
Óbvio que pode ser que em algum momento você precise tomar alguma posição em relação a qualquer outra coisa. Mas eu sempre coloquei esse claro que, para mim, o pilar está em primeiro lugar, nos interesses que eu tenho que defender. Então, eu não posso chegar lá para defender porque eu quero ser candidato a isso ou aquilo outro, eu deixar o pilar de lado por uma questão pessoal. Né? Claro. Eu não posso fazer isso. Né? Alguns podem fazer, mas eu não faço. Então, eu prefiro muitas vezes, ou como já aconteceu várias vezes, deixar algo meu de lado, mas ter o pilar resolvido, porque só eu sei, e só quem está à frente sabe os desafios que é você gerir uma cidade com as pessoas se fazendo contra, com tudo contra você. Então isso é horrível. Quem sofre são as pessoas que mais precisam. Então, em que momento você sentiu isso? No seu primeiro ano, né? Eu acho que em algum momento eu senti já isso, né? E às vezes não é nem só, não falo nem do governo. Quando a casa está arrumada, aparecem novos donos, é assim que funciona, né? É porque internamente, muitas vezes a própria oposição, ela primeiro quer criar na cidade uma imagem ruim. Isso para atingir o gestor. Não saber que está atingindo a própria cidade. A própria cidade. Né? E mecanismos no bastidor para que possa interferir numa obra, para que o dinheiro não chegue, para que atrapalhe, né? Como se isso fosse apenas prejudicar a mim. Né? Não, prejudica a todo mundo. Né? Então, poxa, você vai para uma rádio, para uma entrevista, e você diz assim, eita, o Pilar está com muito assalto. Poxa, por que não? O Pilar reduziu violência demais, saiu de 100 assassinatos para 2, 3 no ano só, né? Mas ainda ocorrem alguns assaltos. Né? Então, veja como é a colocação. A narrativa fica diferente. diferente. A narrativa fica diferente. Muda muito. Né? Então, assim, a quem é que isso beneficia? Né? Ninguém, só prejudica a cidade. E eu tenho uma curiosidade agora nesse momento com o Renato, fazer uma pergunta que eu já tive a oportunidade com o Renato, mas nunca tive esse momento de fazer essa pergunta. Na verdade, foi tratado há alguns anos a possibilidade de você ser governador de Alagoas. Isso se comentava nos bastidores antes da escolha do Paulo. Existiu alguma conversa nesse sentido também para que você pudesse assumir os destinos do governo de Alagoas? Você ainda tem esse sonho, essa meta? É um sonho seu também ser governador de Alagoas? Olha, todo mundo sonha em governar sua cidade, quem é da política, né? Como todo político executivo gostaria também de governar seu estado. Isso é normal, faz parte, né? Mas isso é uma condição a várias mãos, né? Uma coisa que não é uma Ninguém coisa... é candidato a si mesmo, né? Ninguém é candidato a si mesmo, né? É óbvio que pela condução do Pilar, pelo que nós crescemos, Pilar em evidência, né? Eu me coloquei naquele momento para poder ser o nome do partido. Eu tinha na época o meu partido, que era o PSC, e depois vim para o MDB. Só que eu tenho uma relação, como eu falei, com o Renan Filho, de gratidão gigantesca para a cidade. Eu não consegui fazer aquilo sozinho. Né? O Arthur me ajudou muito, o Renan Filho e o pai me ajudaram bastante, demais. Então, eu não tinha como ir para algo ali que não fosse junto com eles. E aí, óbvio, momento diferente para Alagoas, sem um vice-governador, a Assembleia com aquele momento. E o Paulo tinha as condições naquele momento de ser o candidato. E eu, naquele momento, abracei a candidatura do Paulo também. Porque não dava para ser eu o candidato. E, em certo momento, o Renan perguntou, você quer ser o vice do governador Paulo? Eu disse, muito me honra. Mas eu não tenho como, para o que está hoje na cidade acontecendo, de hospital, de obra gigantesca, eu deixar para poder ser vice. Não tenho como fazer isso. Então, eu preferi deixar de lado aquele momento para que eu pudesse continuar e concluir aquilo que eu comecei em Pilar. Você sonha, Renato, mesmo ser um dia governador? Todos nós sonhamos, né? Assim, na política que convive com isso, a gente sonha, né? Mas, assim, eu construo hoje meu dia a dia da política com muito pé no chão, entendeu, Fernando? Eu já fui prefeito lá atrás, não sei se você lembra. Tampão, 2012. 9 meses, eu digo que foi uma gestação de alto risco. Um momento complexo demais para você assumir um município no final do mandato, para ir para a eleição. Perdi a eleição naquele momento. Né? Não pensava mais em voltar. Voltei. Fui eleito com a maior votação da história da cidade. Fui reeleito, na verdade. Né? Então, isso me deixa animado, entusiasmado, mas também agora pé no chão. Eu não faço mais nenhuma loucura. Né? Tudo muito organizado, planejado, para que eu possa dar cada passo muito sólido. Eu tenho família. Mas 2026, Renato, por exemplo. 2026 eu vou participar. Vou participar, a princípio,
como deputado. É Federal? o que eu, federal. Minha mãe é deputada estadual. Espero poder fazer com ela uma parceria. Você não vai desonrar sua mãe, né, cara? Você não vai destronar sua mãe, né? De forma alguma. Você vai apoiá-la para a reeleição e você buscar lá um caminho para federal. Claro. Né? Quer dizer que a sua capacitação dentro da política vai ser buscar mais experiência em Brasília, então. Com certeza. A gente vai... Onde eu puder contribuir, eu quero poder ajudar, né? Também se eu não puder ir por algum motivo, eu também não vou, né? É óbvio que eu vou falar ainda com o meu partido no momento certo, discutir isso com a política, e se o caminho for esse, nós iremos enfrentar esse desafio, mas sempre com os pés no chão, vendo até onde pode ir, né? Eu tenho uma família, tenho um filho, então preciso ter todo cuidado no que eu vou fazer para frente. Para fazer uma costura para uma candidatura para federal, você tem que ir além do pilar, né? E eu sei naturalmente que hoje, do ponto de vista de alianças, né, as cidades elas parecem que têm algumas pessoas que estão mais próximas umas das outras quando o assunto é política, né? Não, a região tal está próxima do grupo, né, X. Você sabe por que eu tô sorrindo, né? Eu sei. E a outra região está com o grupo Y. Como é que o Renato vai transpor essa barreira? Porque uma vez fora do cargo, né, caso, né, ocorra algum tropeço, você não faça o sucessor, você fica mais distante ainda do dia a dia da cidade. Mas como é que você faria para continuar em evidência nos próximos 2 anos, 1 ano e pouco, né? Porque quando passa 1 ano, 4 meses, já está mais perto da eleição, para estar com o nome vivo em 2026? Olha, eu acho que o trabalho nosso ele se mantém vivo em qualquer circunstância, porque as coisas vão estar ocorrendo no dia a dia e são grandiosas, como o próprio hospital que vai abrir agora nas próximas semanas. Mas é o nosso trabalho, Marcos, é o que a gente fez. É óbvio que a minha região é aquela região. Então, eu quero poder sair daquela região com a votação muito bem representada. E irmos buscar o que puder com o nosso trabalho, com a nossa capacidade, com o que nós fizemos aí pelo Estado. Então, eu não acredito que as regiões são fechadas. Acho que alguns representam algumas regiões, mas eu acho que tem uma avenida grande aí de pessoas que podem abraçar uma eleição como a nossa. Quando você olha para o mapa que elegeu sua mãe, ele chega aonde? Ele sai do Pilar, passa pela 100 periferia municípios. de Maceió. 100 municípios. Estava espalhado os votos. 100 municípios, óbvio. Pilar ela tem uma votação, Maceió, a região vizinha a Pilar, Sim. tem um reflexo maior. Mas ela tem votação em todo o estado, até em cidades que ela não se fez presente. Então, de alguma forma, surpreendeu o grupo da família, no caso ali. Porque é o seguinte, minha mãe não fazia política antes, né? Minha mãe sempre foi da parte do voluntariado do câncer, né? A vida toda. Meu pai é médico, então meu pai operou só em Pilar, na minha gestão, 2.200 pessoas. O seu pai fez mutirões no final de semana. Só no Pilar. Impressionantes ali, né? Só no Pilar. Ele fez matéria por telefone. Eu falei, mas o senhor trabalha a semana, ainda vai fazer mutirão? Eu assumi esse compromisso e vou fazer, e fez. É porque não tinha cirurgia em Pilar, né? Tinha uma demanda reprimida, né? Então a gente conseguiu não só reduzir a nossa, mas também reduzir de outros municípios. Quem puder a gente ajuda, né? Meu pai é médico, é dedicado, é aquele médico dedicado mesmo no que faz. Ele agora, quarta-feira, agora faz 72 anos de idade. E ele se dedica a isso, a operar hoje, às quartas e às quintas-feiras de manhã. A operar, dia de quarta, dia todinho. E dia de quinta-feira ele atende pela manhã. Então ele atendeu nesses últimos anos 6.000 e poucas pessoas. Essa situação familiar é uma situação que todas as vezes que foi debatida pelo Pilar, não por parte do Renato, sempre trouxe situações também que geraram um certo conflito. Como é que anda hoje essa relação na família Canuto? Hoje você, por exemplo, tem um grupo de situação em outra parte de oposição, continua dessa forma. O grupo de oposição está preparado para assumir o Pilar em seu ponto de vista também? Como é que a família Canuto tem tratado? De um lado, Renato Filho, do outro, Thaís Canuto. Olha, a nossa família sempre, há muito tempo que já tem essa divisão feita. Então isso não é uma coisa nova para a gente, né? E isso não ocorreu por causa da política. Isso ocorreu ainda por causa de questões empresariais, né? Então a política veio em seguida. Eu sempre procurei, nos últimos anos, pacificar a família, né? Em um momento se aproximaram, depois saíram. Eu sempre procurei pacificar, porque acho que era o caminho correto. Mas tem hora que não dá mais, né? Cada um segue seu caminho. Então hoje nós temos essa divisão,
mas que já é muito bem consolidada, de quem é quem, de onde está. E na família como um todo, as pessoas respeitam cada um, já sabe como é que as coisas funcionam. Então a gente segue... Com pacto de não agressão, é isso? Não existe pacto nenhum, né? Não temos nenhum acordo de nada, até porque nós não temos nenhum tipo de conversa, né? Acontece como dia a dia mesmo, né? É óbvio que eu procuro mostrar nas minhas redes, na cidade como um todo, aquilo que eu construí e aquilo que eu recebi, e que é herança, óbvio, da gestão deles mesmo, né? Então não tem como você não terminar ofendendo, digamos assim, se achar que essa é a palavra, se eu não mostrar como estava, né? Então eu tenho que mostrar quem estava na gestão. Era o pai, era ela, né? Então isso vem à tona, então não tem como não vir à tona essa questão. Eu tenho mais um questionamento sobre a presença da família Canuto em outros municípios, principalmente Marechal Deodoro. Ele já inclusive me provocou numa situação aqui quando chegou aqui. Marechal Deodoro, qual é a pretensão de fato? Chegou em algum momento de vocês manterem conexões, acordos com a situação política em Marechal Deodoro, em Atalaia necessariamente? Porque ensaios já foram inclusive publicados, né, através de veículos de comunicação, de que existia uma possibilidade, inclusive o seu pai lá em Atalaia, a sua mãe, por exemplo, e no caso o próprio prefeito Renato Filho em Marechal Deodoro. Qual é a realidade desses acordos, se existe, com regiões também que têm um cenário hoje político ainda indefinido para a próxima eleição? Olha, em Marechal, a gente tem grupo político em Marechal, né, de vereadores, de pré-candidatos, e nós estamos ajudando. É óbvio que a gente torce para que haja uma junção política lá para ir para a eleição, né? Mas nós temos compromisso em Marechal em qualquer circunstância. Isso não vai deixar de ocorrer. Às vezes pode acontecer da gente estar mais ou menos presente, mas nós vamos ajudar como outros municípios também que ajudou minha mãe como deputada e que também achou que a gente em cantos que a gente também não foi votado tão bem. Aqui nós vamos ajudar e tentar levar um pouco do que nós fizemos de Pilar para esses locais. Em Atalaia é um caso mais complexo e um caso atípico, porque é uma ex-esposa minha, né? Eu ainda tenho um filho, então eu não me envolverei na campanha de Atalaia, né? Em respeito primeiro às pessoas e ao meu filho. Então, em relação a isso, eu não tenho muito o que discutir, porque eu não vou participar da eleição de Atalaia. Pode ser que em outro momento, em outro tempo, a gente possa discutir um pouco mais sobre Atalaia, mas, por enquanto, em respeito ao meu filho, principalmente, eu prefiro ficar ausente disso. E que será o apoio lá em Marechal Deodoro, de vocês? Em Marechal nós temos o Cristiano, que nós temos uma relação muito boa. Também temos uma relação muito boa com o próprio Júnior também. E com vereadores que a gente vai apoiado em qualquer circunstância. Então opinião. de alguma forma você acredita, quando falou, foi aquele assunto que a gente discutiu no Canhão, né? Isso. De que eles tinham um pacto entre eles, que poderia lá na pesquisa, quem tivesse na frente, um serviço do outro. Como é que nas últimas conversas avançou ou não avançou? Eu não sei esse pacto, não. Eu desconheço, até porque eu nem concordo com esse tipo de pacto. Acho que Você não concorda? Não concordo, em canto nenhum. Acho que quem é o candidato? Tá fulano candidato e vamos embora. Trabalhar porque o senão nome. começa o negócio desanda. Você acha que foi você que falou dele e uma hora vai... Não acontece. Entendi. Né? Então tem que estar muito bem, uma cabeça muito boa para poder saber o que é que dá e o que é que não dá. Né? Então eles têm conversado e eu espero que eles possam chegar a um acordo. Né? A minha parte eu sempre procurei fazer, mas eu não posso estar cuidando desse dia a dia, desses pormenores. Eu posso fazer até onde eu posso cumprir com meus compromissos. Né? Então isso a gente tem feito. Professora Fátima, por que da escolha? Está preparada hoje para poder assumir, ser, por exemplo, a sua sucessora? Vamos falar um pouquinho dessa escolha, o que é que pesou de fato para chegar o nome da professora Fátima, para ser sua sucessora? Olha, a Fátima, ela é advogada, né? E já fez, inclusive, parte da gestão do Pilar lá atrás, como procuradora do município por muitos anos, por quase 8 anos. E estava em missão nossa, em Atalaia, cuidando da parte de saúde, quando a gente convocou ela, né, para que ela pudesse, então, vir ao Pilar, porque ela ia para o Pilar, mas teve que ir para Atalaia para poder cuidar da parte da saúde. E aí, ela veio para Pilar, para que a gente pudesse consolidar o que nós tínhamos feito. Porque nós estávamos com muito programa acontecendo no Pilar, muita coisa acontecendo. E tínhamos que ter uma continuidade. E alguém que tocasse, por exemplo, o dia a dia dos programas, como ela tocou, e que eu pudesse cuidar de coisas macro da cidade. De recursos maiores que tinham que resolver, de questões mais complexas que nós estávamos tocando do Pilar para acontecer. Então ela veio para poder cuidar dessa parte
e uma pessoa de confiança e de preparo que pudesse ter capacidade de conseguir entregar aquilo que nós prometemos e estamos fazendo. Então nada é por acaso, há uma construção aí de planejamento, como Sim. você vinha colocando de certa maneira, né? Agora, prefeito, quando a gente fala da história do Pilar, existe um personagem lá que particularmente, quando eu conheci a história, me encantei muito, que é o Arthur Ramos, né? Em algum momento você acha que você pensa igual ao Arthur? Porque o Arthur era um cara de Pilar, não é? Um personagem importante, mas que pensava muito grande, né? Ele via a ciência, via a medicina, a construção que ele fez para a contribuição no pós-guerra também. É um médico que queria saber por que as pessoas morriam atropeladas em Maceió, né? E ele vai, faz uma pesquisa e descobre que o trabalhador saía sem comer, e sem comer não tinha reflexo para atravessar uma pista e era atropelado. Então, é alguém que está além do nosso tempo. Você é um pouco Arthur, assim, nesse sentido. Encarnou um pouco o espírito do Arthur Ramos, assim. Quem dera eu fosse, mas eu sempre pensei grande, entendeu? Assim, eu sempre pensei que tínhamos que fazer diferente, pensar um pouco fora da caixa. Porque fazer o mais do mesmo, todo mundo faz. Né? Então, como é que nós conseguimos dar um passo adiante? Né? Então, eu sempre falei, eu quero isso aqui, meu tem que ser o melhor, não pode ser mais um, né? Isso aqui tem que ser o maior, não pode ser mais um também. Então, eu sempre procurei para a equipe que nós tínhamos que ser diferentes. E não fazer as mesmas coisas, ou de qualquer jeito. Eu digo assim, às vezes tem município que faz o mesmo que eu faço, em algumas situações. Mas não entrega como eu entrego. Né? Há uma entrega diferente, há uma entrega com dedicação, com amor, as coisas que são feitas por mim, por todos que estão ali na frente. Então, isso é o que diferencia a nossa gestão. E, como eu falei, pensar disruptivo. O que é que não é feito hoje? Que nós podemos, por exemplo, como é que nós podemos mudar os serviços do município hoje na parte de saúde, utilizando a parte de tecnologia? Então vamos buscar startup para que a gente possa, com isso, trazer novas soluções para velhos problemas. Podemos, com isso, também abrir o leque para jovens poderem empreender em tecnologia com startup? Então vamos fazer isso também. Então, isso já foi feito. Então a gente se professor isso. Então vamos fazer um hospital. Tem que ser o maior do estado. Mas não tem dinheiro, vamos arrumar. Então isso termina sendo um desafio para a gente, pro dia a dia, de a gente ter que ir arrumar recursos, se desdobrar para poder conseguir as coisas, porque a gente só pensa coisas que a gente nunca fez, que nunca foi feito. Que é totalmente, para você ter ideia, Leandro e Marcos. Quando nós assumimos o Pilar, nós tínhamos um orçamento na época de 120 milhões de reais, em 2017. Com um déficit de 30 já estava. Ou seja, tinha 120 com 150 de despesa. Gasto de pessoal já ia em quase 80%. Ou seja, cada 100 reais, 80 ia para pagar pessoal e 20 para tudo que tinha. Hoje, chegamos a um orçamento de 300 milhões de reais. Com o gasto de pessoal na metade. Então, isso reverte em serviço, em investimento. Chegamos a investir no passado 30% do nosso orçamento. E que volta como imposto, né? Claro. Então, Pilar nunca deixou de ter royalties, sempre teve royalties. Aí nós fomos buscar o que estava perdido. Né? Fomos buscar recursos para as outras cidades, que não era para vir para cá. Buscar parcerias. E isso fez com que a gente arrumasse mais recursos. Porque eu acho que é o seguinte, cada um, acho que o básico que a gente faz, cuida, organiza, mas cada um na gestão tem que fazer a sua gestão. Então, eu arrumei o meu recurso, a Fátima vai conseguir também arrumar os recursos dela com a minha ajuda, já sei para onde que vai, e por aí vai. Cada um faz. Agora, quem quer fazer a gestão com o que só com o que tem no dia a dia, mas faz o básico e às vezes até de forma medíocre. Então, na hora que a pessoa confia em você, sai de casa, aí votar em você, e dá um voto de confiança, poxa, isso é uma coisa excepcional. Né? Você tem que ali se dedicar a poder fazer o que você puder mais e melhor para aquelas pessoas. Oposição. A gente sabe que na política é muito normal, né? E é por isso que muitas vezes, de um cenário para outro, de 2 em 2 anos, é normal a gente ver numa disputa política muitos que são da base indo para a oposição. Você viveu essa realidade agora com alguns vereadores lá no Pilar. Como é que você encara hoje essa situação da definição mesmo de alguns que fizeram parte de sua base, mas que hoje migraram para a oposição? Como é que está essa situação? Olha, eu digo a você, eu não mais me surpreendo com muita coisa na vida não, em relação à política, né? E eu, assim, aprendi a conviver. Antes eu ficava angustiado, triste, porque você confia nas pessoas, né? Você mantém uma relação de confiança. Ninguém ia estar com você. Né? Mas por que quebrou esse vínculo? Qual foi o motivo? Teve alguma coisa que eu desrespeitei? Não.
é por questões Pessoal. pessoais. Alguns por dinheiro, né? Então eu não consigo entender como é que isso... Porque eu não sei como é que isso entra na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, né? Então eu não concordo com isso, né? Mas aprendi a conviver. E na cidade a gente já sabe quem é quem. Né? Depois de tanto tempo de política, a gente já conhece o perfil de algumas pessoas. Não, aquele ali, ele vai, mas aquele ali, se der bobeira, ele pula. Então a gente conseguiu já ter pelo menos um mínimo de noção do que são as pessoas nesse meio. Óbvio que a gente se surpreende muitas vezes, né? Fica triste ainda. Mas a gente encara, não tem o que fazer. É porque também, Viderlan, tem aquela discussão que o Eugênio falava no programa que a gente participou especial contigo, que é das pessoas imaginarem que as gestões de 2 mandatos, elas trazem um desgaste. E aí, se você tem o dito experiente que avalia e aposta no desgaste, ele entende que a oposição é quem vai se retroalimentar daquilo ali. Mas nem sempre é assim, né? Então, de repente, o cálculo pode dar errado lá na frente. Às vezes o cara vai para outro canto por causa da questão de partido, de questão de assim, legenda, as alianças. que eu exato. acho que é normal, desde a forma como você vai fazer isso. Mais uma vez a palavra narrativa aqui, como é construída a narrativa. Agora, poxa, eu quero ser candidato para vereador, a deputado que for. E aqui não dá para ser candidato não, porque aqui eu vou morrer. Então eu tento construir com o meu grupo uma outra saída para mim, ser candidato sem que eu mude a minha direção do que eu estou apoiando. Eu acho que é o que deve ser feito. Talvez não consiga fazer 100% isso, mas eu acho que deve ser feito dessa forma. Mas eu não creio você também... virar inimigo do cara, porque... Prefeito, tem a ver com a velocidade também. Tem pessoas que não acompanham a velocidade da pessoa, né? O pensamento é diferente, né? E eu acho que... Não, tem que ser safada mesmo. Tem gente que é safada mesmo. Aí porque eu vejo que ele tem pressa para conseguir as coisas, né? Mas aí tem a safadeza, já é um outro componente. E uma hora a conversa chega, né? Dos motivos, dos porquês também, né? Da mudança, por exemplo, de lado numa situação como essa, né? Dívidas passadas também, como o Renato falava, né? Por isso que eu estou dizendo para você, meu papel é só aqui no microfone. Porque a política tem essa questão do espiritismo também, as dívidas passadas, né? De outras vidas, porque né? quem tem preço não tem valor, né? Então... quando você vai porque ofereceu a mais alguma coisa assim, eu acho que isso a pessoa se perde isso é pequeno completamente. Porque é o seguinte, você faz até uma vez, mas na outra, o cara já sabe que você pode ir se você se vender. Então isso, na política, isso é horrível para quem está nesse... Melhor você ir de graça, ou eu vou porque lá eu quero me salvar e ir de graça, do que você ir porque você recebeu... Agora tem que ser vergonha que para isso não muda muito a vida dele, né? Então ele faz o que quiser, né? Eu estava ali no caminho, né, mais científico, mas né? ele foi direto ao assunto. Muda a narrativa, né? Ele muda a narrativa, né? Falando ainda de polarização, estamos já, inclusive, numa reta decisiva aqui do Gazeta News Entrevista, e o Renato, como prefeito em Pilar, você pegou 2 modelos de gestão do país, né? O modelo da direita, com Bolsonaro, e com Lula. O que é que você tem sentido? Quais são os aspectos positivos e hoje quem tem conseguido comandar melhor o país, na sua opinião, Renato? Olha, eu acho que o país vive um momento assim, que precisa acabar com essa polarização, essa briga toda que tem acontecido. Pilar mesmo era uma guerra na eleição. Até para você dizer quem você votava era ruim, porque ficava uma guerra, você sabia o que ia acontecer. Imagina isso, como foi feito a nível nacional. O Brasil hoje já vive um outro momento. Né? Tivemos momentos bons como prefeito, eu estou dizendo. Sim, claro. Como prefeito, tivemos momentos muito bons com Bolsonaro, como também tivemos problemas, como também em relação ao Lula. Né? Óbvio, houve muita liberação também com o Lula, também para o município, foi muito importante também. Então, eu acho que todos eles têm algo que contribuiu para os municípios como um todo. Agora, o que eu acho que o Brasil não pode ficar nessa guerra política que está acontecendo, né? Isso é horrível, né? Isso gera também outras violências. Então, isso eu acho que tem que acabar. Então, eu acho que é preciso que haja que isso acabe, né? E que as coisas possam caminhar de forma diferente. Mas eu, assim, em relação a isso, eu digo, tanto um quanto o outro contribuiu, teve momentos bons, momentos ruins, mas faz parte da política mesmo. Marcos, mais alguma colocação? Eu não. O prefeito soube se sair dessa, né? Então foi legal. Ele tá bem preparado. Essa foi mais legal. Ele tá bem preparado. Ele Renato botou a pista de esqui, ele sabe que o esqui não tem freio. Ele tá bem preparado para poder sair das perguntas quando você complexas. desce ali, né?
E falando sobre redes sociais, você sempre utiliza essa ferramenta também para interagir, né? Até um lado cômico também. Já vi Renato, por exemplo, dançando no palco, fazendo a dancinha lá com o pessoal, né? Ao lado de quem? Do Léo Santana? Parece ao lado do Léo Santana que ele estava dançando lá também. Eu sou do rock, aí eu tenho dificuldade. Fazendo provocações à oposição. É uma arma mesmo, Renato, que você também utiliza para poder se aproximar dos eleitores, da população. Dos mais jovens, na verdade. Dos mais jovens. Olha, quem me conhece sabe que eu sempre fui assim, né? De ter uma rede social. E até o meu dia a dia mesmo é muito tranquilo na sua vida. Eu gosto de brincar, gosto de tirar resenha, com respeito. Às vezes o desrespeito é isso, né? Contra a oposição, né? É. Mas eu sempre fiz isso, né? E é óbvio que às vezes Renata, manda ele aí, né? Mas eu sempre fui assim. Procurei ter uma rede social que pudesse passar o meu dia a dia. E não só política pura, porque as pessoas não gostam só de ouvir, mas gostam também de sentir o dia a dia, como é a gestão, como é o seu dia a dia mesmo pessoal. E eu procurei também trazer o que era de ruim, para que as pessoas pudessem lembrar como eu peguei, de forma desses vídeos que eu tenho feito ultimamente. Então, é uma forma de mostrar como era a realidade. Vamos mostrar então? Vem vídeo aí. Vamos colocar aqui na tela, Emerson, alguns vídeos aí do Renato Filho. Vamos lá. Esse é do lixo. Simplesinho. Uma roupa de treino. Confia. É isso que vou te dizer. Pedi mais uma vez a sua confiança, mas são as mesmas pessoas, as mesmas caras. Já pediram a sua confiança uma vez, 2, 3 vezes. E você sabe como é que o Pilar ficou. Sem saúde, sem educação, sem segurança, sem hospital. Nós não vamos voltar mais ao passado. O Pilar agora vai lá pra frente. Agora sim, vocês confiaram em mim. Então vocês sabem quem confiar. Tu vai ficar de perna bamba. Foi o Léo mesmo, né? A música pela música. Faltou a da corridinha, não foi? A da corridinha foi que chamou a atenção, rapaz. Ele correndo de noite lá no Pilar, daquela descida lá. Qual é o nome daquela descida, prefeito? Ali é uma rua que nós fizemos nova, Avenida do Futuro. É, na Avenida do Futuro, né? Então, O futuro mesmo, é, o futuro pois. mesmo. Prefeito, então, como é que você recebe essa interação das redes sociais? O bom é que você incorpora, né, também, toda essa ideia. É você uma que estratégia? responde ou você tem um profissional lá? Eu respondo. Algumas, tem gente que responde por mim, mas a maioria também eu respondo. Ah, tá. E é uma estratégia, como é que roteiriza isso aí? É você que diz assim, eu quero fazer isso aqui, ou é a tua equipe que chega e diz assim? Esse sou eu. A turma fica meio... Mas esse quem faz sou eu. Já salvou a assessoria, né? Já salvou. Eles já olham quando já está postado. Não tomam nem conhecimento, né? E o bom de tudo isso é que ele incorpora, né? Dá essa irreverência também, trata a política com leveza, que é assim que deveria ser em vários momentos, né, Marcos? Pois é, se fosse assim com resultado, melhor ainda, né? Com resultado, que é o que acaba sendo mais importante nessa história. Renato, gostaria de deixar à vontade nesse momento, agradecendo aqui em nome também de todos a organização Arnaldo de Melo, dessa participação do Gazeta News Entrevista. Vou te deixar à vontade para suas considerações. Muito obrigado em meu nome, em nome do Marcão, tenho certeza que ele vai fazer as considerações também. Obrigado a você pelo convite, Marcos, a Gazeta, por me chamar para estar aqui hoje. E mostrar um pouco do Pilar, do que nós fizemos, o que temos feito, dos avanços, o que queremos ainda para o Pilar, para o futuro. E que possamos aí, vocês, né, e a todos que possam nos assistir, conhecer o Pilar de hoje. Ver o que nós fizemos, ver o Pilar do passado nas redes sociais, procurar saber um pouquinho do que ocorria no Pilar antigamente, para que possam ver o avanço que nós tivemos e possam reencontrar uma cidade totalmente reconstruída, nova e pronta para o futuro. Pois é, uma cidade que aponta para o futuro e aponta para a capital, né? Tem um mirante lá muito bonito que você, quando olha, você vê Maceió ao fundo. Consegue pegar Maceió, né? Consegue ver Maceió ao fundo, aquela lagoa maravilhosa, né? O verde, né? Interagindo com a cidade. Estou disponível, viu, Marcos? No final de semana, quando você quiser passear com a família. O peixe, né? Que é vai famoso comer um lá peixinho, também. exato. Me avise aí. E aí o seguinte, entender que os momentos passam, né? Você viveu o momento mais difícil, está entregando no melhor momento, vai lutar para que, obviamente, se mantenha esse projeto, que isso possa continuar pacificado, porque eu creio que uma cidade que se desenvolve, que se investe em educação, que se investe em cultura e que se aponta para o turismo religioso, ela só vai dar certo daqui para frente se continuar pacífica, né? Então, de alguma forma, isso é importante. Plantar essa semente é importante. Agradecer, claro, isso aqui é um capítulo da sua história, outros passos virão e esperamos que o Gazeta News Entrevista possa acompanhar
esses novos projetos. Obrigado pela confiança também. Obrigado a você. Tem uma Marcos. próxima oportunidade, né? Obrigado. Renato. Obrigado. Assim nós vamos encerrando este episódio inédito do Gazeta News Entrevista ao lado do Marcos Rodrigues, dizendo para você que durante o final de semana na Gazeta de Alagoas você terá toda a repercussão da passagem do prefeito Renato Filho da cidade de Pilar aqui como o nosso personagem neste Gazeta News Entrevista. Aos sábados também às 8h30 da noite, sempre levando as notícias e trazendo também os personagens da política de Alagoas. Não é isso, Marcão? Valeu. Uma honra Prazer sempre, ver. viu, irmão? Tchau. Um abraço, então. Sempre ao Até o seu lado. próximo episódio. Valeu.